Em Cocal do Sul, o governador Carlos Moisés lança edital para finalização da SC 442. Em visita a Pernambuco, Bolsonaro inaugura a obra hídrica no Sertão. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Deputados estaduais aprovam um projeto que isenta empresas de pagamento do ICMS durante a pandemia. Ministério da Agricultura trabalha intensamente para identificar misteriosas sementes chinesas que estão sendo enviadas ao Brasil. No esporte, Evandro Guimarães, diretor executivo de futebol do Criciúma, garante: Roberto Cavalo tem total apoio da direção para dar prosseguimento ao seu trabalho no Tigre. E mais, pressionado, Roberto Cavalo comanda o Carvoeiro em jogo importante. Nesta noite, Tricolor encara o Brusque fora de casa pelo Campeonato Brasileiro da Série C. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é segunda-feira, dia 5 de outubro do ano de 2020. A você que nos dá o prazer da audiência e sintoniza a tela da TV Primavera, um bom início de semana e também uma boa tarde. Em Cocal do Sul, o governador Carlos Moisés lançou o edital para a finalização da SC 442. A obra é uma antiga reivindicação da comunidade que espera muito tempo pela pavimentação do trecho. Um dia histórico para o sul do estado. Foi assim que as lideranças locais classificaram o lançamento do edital para a finalização das duas extremidades da SC 442, entre Cocal do Sul e o distrito de Estação Cocal, em Morro da Fumaça. O governador Carlos Moisés esteve na cerimônia de assinatura na manhã da última sexta-feira na Eliane Revestimentos Cerâmicos, que fica às margens de um dos trechos a ser asfaltado. O total a ser pavimentado é de quase 4 quilômetros, sendo 762 metros em Cocal do Sul e 3,2 quilômetros no contorno do distrito de Estação Cocal. A previsão é que todo o trabalho seja finalizado 12 meses após a assinatura da ordem de serviço. A contratação da empresa ocorrerá por meio de um regime diferenciado de contratação integrada. Dessa forma, a empreiteira contratada realizará o projeto e também a execução. Antes de lançar o edital, o governador fez uma vistoria em um dos trechos a ser asfaltado. Carlos Moisés ressaltou que a obra será retomada, trazendo mais segurança viária e qualidade de vida para os motoristas da região. O chefe do executivo catarinense ainda criticou seus antecessores por não terem dado continuidade à obra. Mais uma vez, o governo do estado, como não é incomum, dando seguimento, continuidade a obras abandonadas, obras que tiveram solução de continuidade por conta da falta, de seriedade, de compromisso com a infraestrutura de Santa Catarina. Assim nós pegamos a infraestrutura catarinense nessa condição, 74% das rodovias ruins ou péssimas, uma rodovia que temos um tráfego muito pesado de caminhões, como a gente está vendo agora, e a gente percebe claramente que prejudica inclusive aos moradores, aos veículos leves que têm que acompanhar essa condição de dificuldade. Portanto, aqui o investimento melhora a segurança viária, melhora a vida das pessoas e interliga esses dois importantes municípios, escoamento de produtos aqui, gerando emprego, gerando renda, desenvolvimento para Santa Catarina. O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Tiago Vieira, reforçou que as obras foram paralisadas em 2017. O secretário endossou o discurso do governador e foi ríspido com os governos anteriores. Na verdade, a SC 442, ela bem representa como que nós recebemos a infraestrutura de Santa Catarina. Tudo pela metade ou tudo abandonado. Nós estamos falando de uma rodovia estadual que tem um importante escoamento de produção e que efetivamente, desde 2017, teve suas obras ou não teve a sua conclusão. Agora, nós estamos aqui para fazer essa importante conexão da SC 108 à nossa BR 101 para que a gente possa não atravancar e sim trazer o desenvolvimento
para toda essa região que merece, garantindo também a segurança viária, porque não dá para transitar numa rodovia estadual nessas condições. Para o diretor-presidente da empresa de revestimentos cerâmicos Eliane, Edson Gaidzinski, a conclusão da rodovia vai resolver um antigo problema que vinha atrasando o desenvolvimento econômico daquela região. Não tenho dúvida, né, que é um trabalho importante de infraestrutura, é exatamente o que o Brasil precisa, né? E como um bom empresário brasileiro, você tem que ser otimista, né? A questão de infraestrutura, seja infraestrutura rodoviária, que é o caso que nós estamos conversando aqui, influencia diretamente 3 municípios. Estou falando Cocal do Sul, obviamente, Morro da Fumaça e Criciúma. Claro, Uruçanga também se beneficia porque tem um escoamento mais rápido de material, tanto de produto acabado quanto de insumos, que entram dentro do Parque Fabril e, consequentemente, dentro da zona industrial da cidade, por essa rodovia. Você tem um acesso mais rápido, economizando em torno de 50 quilômetros, passando diretamente do polo, ou seja, de Cocal do Sul, para a 101, que libera para quê? A infraestrutura para portos e onde é o mercado consumidor brasileiro, né? Que é o sudeste do Brasil. Lideranças políticas comemoraram o desfecho da história. O sentimento é de agradecimento, né, ao governador Carlos Moisés e a sua equipe. Esta é uma obra já aguardada há muitos anos, que agora, tanto em Morro da Fumaça quanto aqui em Cocal do Sul, vai ter as suas cabeceiras concluídas e dá sentido a essa rodovia. Então é um investimento estratégico no coração econômico aqui da região da ANREC e que trará grandes benefícios, não só para a economia, mas também em qualidade de vida para a população do entorno. Sentimento de alegria porque, de fato, essa rodovia ela foi uma luta da nossa administração. Começamos lá em 2013 com Raimundo Colombo, e aí foi se arrastando até que, de fato, o projeto saísse, né? Mas que, infelizmente, o Estado não conseguiu a conclusão, ficando as duas extremidades, que é até estranho isso, né? Mas agora o governo foi sensível aos nossos apelos, ao apelo da presidência da Eliane, da comunidade, enfim, né? Isso fez com que o governo então se sensibilizasse e hoje eu acho que foi um ato importante, né, para dar o pontapé final, né? Não é inicial não da rodovia, o pontapé final. Em mais uma visita ao Nordeste, o presidente da República, Jair Bolsonaro, participou da inauguração da segunda etapa do sistema adutor do Pajeú, no Pernambuco. Bolsonaro também foi até o município de Sertânia, onde fez uma visita de inspeção do ramal do Agreste, que vai servir para receber águas do projeto de integração do Rio São Francisco. Em São José do Egito, no sertão pernambucano, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o apoio de autoridades do estado ao inaugurar a segunda etapa do sistema adutor do Pajeú. Diante de apoiadores, ele ressaltou a importância da água para o povo nordestino. A questão da água, isso é vital para nós. A gente vê no semblante do nordestino, quando chega a água, parece que ele ganhou na Mega Sena. E é verdade, ganhou sim. Eu quero prestar agora uma homenagem muito especial aqui. O Brasil tem heróis. E não existe herói maior do que aquele que nos deu um bem mais importante que a comida e mais importante do que a água, que nos deu a liberdade. Eu queria uma grande salva de palmas para o senhor José Dantas. Um herói da Segunda Guerra Mundial. Um homem que, juntamente com a Força Expedicionária Brasileira, arriscou a sua vida. Muitos ficaram pelo caminho, mas nos deram esse bem maior que a nossa liberdade. Que nós, e eu como presidente da República, como chefe supremo das Forças Armadas, nunca abrirei mão de que meu povo tenha liberdade e que tenha democracia. Para quem dizia que ia fazer o contrário, estão decepcionados. O presidente aproveitou para reiterar que acredita na eficácia da hidroxicloroquina no tratamento precoce da Covid-19. O nosso governo tudo fará para todos aqui no Brasil, mas em especial não esqueceremos, como não esquecemos os mais humildes.
Alguns políticos fecharam tudo durante a pandemia. Eu sempre falei, não tem que fechar nada. Não tem que prender ninguém dentro de casa. Temos que zelar dos mais idosos, daqueles que estão mais passíveis de adquirir o vírus e ter um problema mais grave. Fora isso, tínhamos que trabalhar. E mais ainda, Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina para quem se acometer da doença. E quem não acreditou, engula agora. Eu não sou médico, mas sou ousado como cabra da peste nordestino. Nós temos que buscar uma solução para os nossos problemas. E ela apareceu. Essa é a segunda visita de Jair Bolsonaro como presidente a Pernambuco. A última vez que ele desembarcou no estado foi em 2019. Na ocasião, o presidente se reuniu com governadores do Nordeste no Recife. Na época, ele chegou a ir a Petrolina para participar da inauguração de uma obra habitacional. A obra do sistema adutor do Pajeú foi executada pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas e deve beneficiar 290 mil moradores. O investimento foi na ordem de 250 milhões de reais. A primeira etapa foi inaugurada em 2013. A vazão do sistema deve passar de 290 para 480 litros por segundo, aumentando a oferta de água na região. Acompanhado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o presidente também fez uma visita de inspeção às obras do ramal do Agreste no município de Sertânia. A estrutura já recebeu mais de 900 milhões de reais do governo federal desde o início de 2019. Debaixo de muito sol, Bolsonaro tirou fotos com os trabalhadores da obra. A estrutura vai servir para receber águas do projeto de integração do Rio São Francisco. A expectativa é que o ramal do Agreste venha a atender 68 cidades e mais de 2 milhões e 200 mil habitantes na região. No total, essa obra está orçada em 1 bilhão 670 milhões de reais e deve gerar cerca de 2 mil empregos. O ramal tem 70,8 quilômetros de extensão e uma capacidade de vazão para 8 mil litros por segundo. A estrutura visa levar segurança hídrica para os habitantes da região e traz a perspectiva de que esse empreendimento ajude a impulsionar o desenvolvimento econômico local quando estiver finalizado. A segunda-feira foi de tempo bom e céu com poucas nuvens, parcialmente nublado em toda a região. Confira agora a previsão do tempo para o restante da semana no sul do estado de Santa Catarina. Amanhã, terça-feira, o céu apresentará nebulosidade variável. O sol predominará em meio às nuvens. Não há previsão de chuva. A temperatura mínima será de 15 graus e a máxima de 25. Na quarta-feira, o dia será de tempo bom em boa parte do período. Existe a chance de pancadas de chuvas isoladas entre o final da tarde e o início da noite. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 26. Na quinta-feira, uma nova frente fria irá trazer instabilidade e chuva para a região. A temperatura mínima será de 15 graus e a máxima de 20. Na sexta-feira, o dia amanhece com sol e assim será durante quase todo o dia. A previsão indica que teremos pancadas de chuvas isoladas entre o final da tarde e o início da noite. A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima de 23. A seguir, Ministério da Agricultura trabalha intensamente para identificar misteriosas sementes chinesas que estão sendo enviadas ao Brasil. Deputados estaduais aprovaram o projeto que isenta empresas do pagamento de ICMS durante a pandemia. Acompanhe na reportagem. A Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa aprovou o projeto que suspende os critérios para a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais para empresas em razão da pandemia do novo coronavírus.
Na prática, as empresas que recebem um tratamento tributário diferenciado precisam cumprir metas como emprego e renda. Com a crise econômica, as empresas estão encontrando dificuldades. O presidente da Comissão de Finanças e relator da matéria, deputado Marcos Vieira, apresentou o voto favorável ao projeto. Examinei toda a documentação acostada, inclusive o diligenciamento de todo o processo. E não vejo óbvio, senhores deputados, da tramitação regular no âmbito interno desta comissão, razão pela qual o meu voto, em razão de toda essa documentação constada e também da extrema necessidade, o meu voto é pela aprovação da matéria. Autor da proposta, o deputado Milton Obos destacou o amparo legal que o projeto proporcionará ao Poder Executivo e também para as empresas. E agora, com essa pandemia, nós propusemos, deputado Marcos Vieira, esse projeto de lei justamente para que tivesse a Secretaria de Estado da Fazenda um amparo legal novamente para administrar esse tipo de caso, porque não sabíamos o quanto seria as dificuldades das empresas em função da pandemia. O colegiado também aprovou a proposta que cria um cartório no município de Balneário Rincão. O projeto teve como relator o deputado José Milton Schaeffer e é de autoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A matéria, encaminhada ao Legislativo catarinense, apresentou um estudo dos dados socioeconômicos da região, que possui valores próximos dos municípios vizinhos, como Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota e Paços de Torres, que já contam com o serviço. O município de Balneário Rincão é um município que vem prosperando muito, se desenvolvendo no ritmo bastante acelerado, graças ao trabalho da sua gente, e que merece ter ali, uma escrivaninha para ter todo o amparo legal baseado nas ações que esta ferramenta vai trazer para esse município. Agora você vai ver uma reportagem especial sobre as sementes misteriosas que estão chegando a endereços brasileiros. O Ministério da Agricultura trabalha intensamente para identificar essas espécies. A preocupação é com a possibilidade de novas pragas vindas com as sementes afetarem a produção agropecuária. Além disso, a situação ainda expõe outro problema: os riscos de disponibilizar dados pessoais através da internet. Frasco de extrato vegetal, embalagens lacradas. Brasileiros começaram a receber em casa, através dos correios, encomendas que não pediram. Sementes misteriosas vindas de países asiáticos, a maioria da China. No Paraná, por exemplo, já foram 21 casos. Em Mato Grosso do Sul, 7 em 3 municípios. Na capital Campo Grande, uma moradora chegou a receber 9 pacotes junto com um casaco. A identificação disso tem que ser via DNA, ou com especialista para reconhecer a espécie, mas sementes diversificadas, parecem algumas com sementes de frutas e outras de espécies florestais. E os casos só aumentam. Já foram coletadas mais de 180 amostras em 17 estados e no Distrito Federal em menos de um mês. Todas enviadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura em Goiânia, capital de Goiás, para análises genéticas que devem reconhecer as espécies. Não há prazo para que os resultados fiquem prontos. O problema preocupa o setor agropecuário. Existem vários tipos de sementes. Algumas sementes são disseminadas pelo vento. Então, quando essa semente que vem de fora for semeada, quando ela vier a crescer e produzir suas próprias sementes novamente, caso essa semente seja disseminada pelo vento, o vento pode simplesmente levá-la para uma área agrícola e aí a disseminação, nesse momento, já está fora de controle. E assim, tudo é um elo, tudo é uma cadeia, né? Muitas pessoas que estão recebendo essas sementes moram nas cidades. Só que caso isso aconteça e for para uma área de lavoura e problemas venham, teoricamente, a acontecer, todas as cadeias econômicas serão afetadas. A orientação para quem receber as sementes é entrar em contato com os órgãos de defesa sanitária e agropecuária de cada estado para entrega. Em Santa Catarina, por exemplo, foram colocados escritórios da Cidasc à disposição. Em Mato Grosso do Sul, da Iagro, e no Paraná, as unidades da ADAPAR.
Você não deve plantar, tá? E não compre também. Se você tiver interesse em comprar alguma semente de fora do país, você deve primeiramente entrar em contato com o Ministério da Agricultura, que é o órgão federal que cuida dessa parte da importação de material vegetal. Verifica se você pode importar esse material, se é seguro para a nossa agricultura e para o nosso meio ambiente, e daí depois você pode fazer a importação, tá? Recebeu o pacote, não plante, não descarte, não queime, encaminha para uma agência de defesa agropecuária do Paraná, que a gente vai dar o devido destino. A Embaixada da China no Brasil já se manifestou sobre o caso. Negou que os envios tenham sido feitos do país, alegou que viu irregularidades nas etiquetas de postagens e que vai colaborar com as investigações brasileiras. Os envios de sementes ainda foram registrados em outros países, como Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia. Até o momento, as autoridades internacionais acreditam que pode se tratar de uma fraude comercial praticada em ambiente virtual, conhecida como brushing. O termo já é conhecido por quem trabalha com tecnologia. Golpistas usam mecanismos ilegais para pegar dados reais de pessoas na internet e fazem um cadastro fake para compras em lojas deles mesmos em marketplaces, que são espaços que reúnem produtos de várias empresas na internet. Esses fraudadores, eles conseguem em sites de compra, eles conseguem às vezes nas próprias redes sociais, aqueles que deixam os dados um pouco mais abertos, E tem outros sites que ele consegue ir buscando a partir de robôs, a partir de bots que conseguem esses dados facilmente ou parte desses dados para que eles possam completar esse cadastro falso. Após o cadastro, eles enviam aos donos reais dos dados itens de pequeno valor, como pode ser o caso das sementes. Então rastreiam a chegada do produto para realizar avaliações falsas nos sites, completando a prática de brushing, conforme explica este especialista em inteligência artificial. Essa empresa, mediante essa operação, ela tem acesso ao direito de fazer uma avaliação do produto. E ela faz uma avaliação 5 estrelas. Então ela fala que o produto dela é ótimo, que ela recomenda, mas no nome da pessoa que recebeu esse produto. Então, assim, é como se a pessoa tivesse comprado e feito a avaliação. Mas, na verdade, a pessoa nem está sabendo, o que está acontecendo ali. A seguir, pressionado, Roberto Cavalo comanda o Carvoeiro em jogo importante. Daqui a pouco, o tricolor encara o Brusque fora de casa pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Agora vamos de esporte. Após os pedidos para a demissão do técnico Roberto Cavalo do Criciúma aumentarem e muito nas redes sociais, a direção de futebol do Carvoeiro veio a público se manifestar e afirmar que o comandante do Tigre tem total respaldo e continuará à frente dos trabalhos no departamento de futebol. Insatisfação. Esse é o sentimento da torcida do Criciúma. Desde 2013, quando o Tigre ganhou o seu último campeonato estadual, o torcedor vem acompanhando uma sequência de campanhas ruins do time carvoeiro. Em 2014, o rebaixamento da Série A para a Série B, eliminações precoces da Copa do Brasil, participações sem brilho no Catarinense e, em 2019, o rebaixamento da Série B para a Série C. Tudo isso aumentou a pressão sobre o grupo, que oscila entre apresentações boas e ruins no Campeonato Brasileiro. Apesar das performances irregulares, o time ainda se mantém no G4, grupo de classificação para a próxima fase. Mas os fãs do tricolor não estão nada contentes. A direção entende o descontentamento da galera, mas avalia como positiva a participação criciumense até o momento na competição nacional. Eu avalio que a nossa ideia é manter o clube e manter o time no G4. Porque nós sabemos que é muito diferente a fórmula de campeonato desse ano para do ano passado, em que você ficava em primeiro, cruzava com o quarto da chave do Nordeste. Esse ano não, vai ter um quadrangular de pontos corridos e a nossa ideia é manter o clube realmente no G4. Desde que nós entramos, nós só saímos uma vez
mesmo como estávamos com um jogo a menos, a gente permaneceu no G4, a não ser depois do jogo lá em Erechim, né, que a gente saiu, mas logo depois vencemos o São José em casa e voltamos para o G4 normalmente. Alvo da torcida, o técnico Roberto Cavalo vem sendo muito pressionado. As atuações do time, principalmente nos jogos fora de casa, fazem com que os torcedores insistam em pedir a demissão do profissional. O diretor de futebol do clube não concorda com as críticas desferidas ao treinador e disse que Cavalo tem o total apoio da direção carvoeira. O Cavalo está fazendo um bom trabalho, porque em dezembro nós tínhamos 3 atletas. E não vou considerar o Bruno, que o Bruno tinha feito apenas um jogo e é da base. Então, jogadores realmente com experiência, que já vestiram a camisa, só tínhamos 3. E foi montado um time muito novo. E é difícil você dar um padrão, dar um conceito, passar a ideia de jogo para os atletas, né, e eles poderem jogar e dar aquilo que o torcedor do Criciúma precisa, merece e está acostumado. E no estadual, e nós brigamos pelo título, a ideia era brigar pelo título, então não deixou nada a desejar a outras campanhas, porque eu acho que apenas o Criciúma ameaçou o título da Chapecoense, porque é um time que cresceu muito quando começou o mata-mata. Tanto o Brusque, né, não foi páreo para a Chapecoense, muito menos o Avaí. Quem ameaçou, quem teve condições de passar e tanto pôr nos pênaltis para todo mundo ver, né, foi realmente o Criciúma. O diretor de futebol ainda deu um recado direto para a torcida, que quer a saída do comandante. Torcedor, a gente respeita. E quando eu falo em torcedor do Criciúma, é muito mais. Que quem tem que ter coerência somos nós, que trabalhamos, estamos no dia a dia, né? Torcedor não. Torcedor é emoção. O clube funciona por causa do torcedor. Então a gente tem um respeito enorme, entende a manifestação, entende realmente que eles estão querendo o mesmo que nós, né? Que seria o quê? Ver o Criciúma voltar para uma Série B, voltar para uma Série A, onde eles estão acostumados. Estão acostumados a jogar Libertadores. Então, cara, a gente entende e essa manifestação, só que nós estamos aqui acompanhando o trabalho, vendo a evolução, vendo que os jogadores entendem muito bem a ideia de jogo do Cavalo, entendem muito bem o conceito que ele passa para eles, ele tem domínio do grupo, e o grupo é muito fechado, eles são muito dedicados, eles são, sabe, é uma coisa, é impressionante, o tanto que realmente eles gostam dessa camisa, o quanto que eles se doam, como eles se cobram quando realmente o clube não atinge os objetivos, né? Então eu acho que quanto ao torcedor a gente entende e eu tenho certeza que no final vai ficar todo mundo satisfeito. Evandro Guimarães ainda tranquilizou a galera e aposta numa classificação do Tigre para a próxima fase da Série C. Se o campeonato terminar hoje, nós estamos classificados. Então não tem como duvidar desse grupo por causa disso. Evolução vai ter que ter. Está todo mundo buscando, está todo mundo se reforçando, então a gente está também ligado e agora a gente sabe, né, das dificuldades, a gente está no dia a dia, né, e vamos trabalhar e trabalhar duro, né, para que os nossos objetivos sejam alcançados. Tentando se manter focado no trabalho, o técnico Roberto Cavalo está em Brusque, onde daqui a pouco comandará o Tigre na difícil missão de vencer o líder do campeonato fora de casa. Pressionado, assim vai o técnico Roberto Cavalo para o jogo de hoje à noite em Brusque. A partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série C é fundamental para as pretensões do Criciúma, que aspira à classificação para a próxima fase. Sem vencer fora de casa, o Carvoeiro precisará de um bom resultado diante do líder da competição. Para o confronto, uma boa notícia: Foguinho, capitão e principal jogador do elenco, está liberado pelo departamento médico e vai ser escalado para a difícil partida. A confiança total da comissão técnica, do grupo, né? Nós sabemos que existe dificuldade no campeonato quando você perde 1 ou 2 jogadores. Exemplo é o Foguinho. Às vezes que o Foguinho fica fora, o time é outro, então a gente sente muita falta dele. Por isso que com a presença do Foguinho agora contra o Brusque, nós temos uma confiança maior no resultado. Mas o embate não será nada fácil. O Tigre vai precisar de esforço extra para vencer o Brusque, atual vice-campeão estadual e que faz uma campanha no Campeonato Brasileiro
quase que irretocável. Pelo momento que ainda vive o Brusque. Desde a Série D do Brasileiro, como campeão, vem fazendo um grande campeonato, liderando o Brasileiro, Copa do Brasil, que foi bem. Então, o que nos preocupa bastante é o momento que o Brusque vive, mesmo com alguns desfalques, o time está sempre bem. Para deixar o cenário ainda mais dramático, o Criciúma não poderá contar com todo o seu elenco, já que existem jogadores que estão positivados para a Covid-19. Sem dúvida, né? Nós hoje, por exemplo, treinamos com 5 jogadores titulares, fazendo a parte física para ver se semana que vem já tem condições de jogo. Diante do quadro, não há outra palavra no dicionário Carvoeiro. É hora da superação. Essa é a palavra certa, superação. Nós temos que, quando não dá na técnica, com algumas dificuldades nós temos esses jogadores que estão fora, buscar na superação, porque está na hora de buscar uma vitória fora de casa que ainda não conseguimos nesse brasileiro. No papo reto, Roberto Cavalo, herói como jogador e questionado como técnico, manda o recado para o torcedor. O Tigre vai lutar até o fim. Não, nós vamos brigar, nosso objetivo é a classificação. A qualidade realmente, em alguns setores, às vezes tu tem dificuldade. Quando se mexe no time com cartão, lesão ou pandemia, a característica do atleta é diferente de um para o outro, então você tem diferença sim, mas no momento que, como eu falei, com essas ausências que temos, aqueles jogadores que vão entrar contra o Brusque tem que fazer o jogo da superação. Se não dá na qualidade técnica, tem que dar na força de vontade, e é o que nós estamos colocando no nosso plantel nesse momento. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.